Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero, assim, que a palestra, vocês vão ver na hora que vocês assustarem, já acabou. Vai ser rápida, não vai ser nada cansativo, vai ser dinâmico. E eu trouxe um assunto bem legal e bem gostoso para a gente conversar, para a gente falar sobre as dúvidas de vocês, sobre as dificuldades que a gente encontra nesse primeiro momento, quando vocês chegam na escola, né? Todos aqui são do primeiro ano. Então, para começar, eu quero começar com uma história bem rápida. 2 alunos começaram juntos o primeiro ano do ensino médio técnico, mas na mesma escola, mesma sala, as mesmas oportunidades. No primeiro dia, os dois estavam inseguros, tímidos, igual muita gente aqui, né? Acredito. Eu escutei um eu aí. O primeiro pensou assim: ah, tanto faz, vou só passar de ano. E ele começou a chegar atrasado, não se envolvia com a turma, não levava muito a sério. O segundo pensou diferente. Eu não sei tudo, mas eu quero crescer aqui. E ele começou devagar, fez amizades, com dificuldade, errou várias vezes, mas continuou tentando. 3 anos depois, os dois saíram da mesma escola, mas não saíram como a mesma pessoa. A diferença entre eles não foi inteligência, não foi sorte, foi decisão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Quem você está decidindo se tornar aqui dentro? Tá dando para ouvir, gente? Ou quer que aumenta mais o microfone? Tá ok? Pode passar o slide introdutório, por favor? As colaboradoras, né, as meninas que ajudaram. Pode passar isso também. Isso, pode deixar aí. E aí, eu queria começar com 2 perguntinhas simples. Eu quero que vocês levantem a mão para mim. Quem ainda está tentando entender como funciona a escola? Tá todo mundo tímido, né? Eu vi uma mãozinha levantada aí. Ainda tem pessoas que estão tentando entender como funciona a escola. E quem ainda não fez amigos? Todo mundo já fez? Que bom, né, gente? Então, entrar no ensino médio técnico é como começar um novo capítulo da vida de vocês. Muitos aqui chegam tímidos, inseguros, né, sem saber exatamente o que querem ser. O ensino médio, ele não forma só profissionais, ele forma pessoas. É o que vocês vão aprender aqui nessa escola, é isso. Ele vai formar pessoas, não só profissionais, mas pessoas. Pode passar o próximo slide, por favor. Que foi o que eu falei, né, da entrada, né, no primeiro ano, a escola nova, pessoas novas, desafios novos, né? Como você quer viver essa fase, né? Para vocês refletirem. Como vocês querem viver essa fase aí, desse momento que vocês estão entrando na escola? Pode passar o próximo slide, por favor. Que tipo de aluno você quer ser? O aluno que só passa pela escola, o aluno que reclama de tudo, porque às vezes a gente nem percebe, né? Mas a gente às vezes tem um hábito só de reclamar e não vê, só vê o lado negativo das coisas, a gente não olha o lado positivo. Ô, gente, e tudo na nossa vida tem os 2 lados. Não, sempre tem os 2 lados. Às vezes a gente está vivendo situações que a gente só está conseguindo ver só os problemas, as situações difíceis, o lado negativo das coisas, mas com certeza naquele turbilhão de problemas ali tem algo de positivo que a gente pode tirar daquela situação que a gente está vivendo. Então, tudo na nossa vida tem coisas boas também acontecendo. Foi feita uma pesquisa com um grupo de pessoas de que o que aconteciam de coisas boas na vida delas e o que aconteciam de coisas ruins.
aconteciam muito mais coisas boas na vida delas do que coisas ruins, mas as pessoas só tinham o foco no negativo, elas não conseguiam ver as coisas boas que aconteciam. Então, isso, a gente precisa de. O nosso cérebro está acostumado a só ver o lado negativo das coisas. E a gente precisa recalcular a rota do nosso cérebro, igual a gente recalculou o GPS, né? O que o GPS recalcula a rota, é a gente recalcular a rota do nosso cérebro para a gente começar a ver também as coisas boas que acontecem com a gente. E são pequenas coisas, sabe, gente? Porque a vida não é feita de coisas grandiosas, não. É pequenos detalhes, pequenas mudanças no dia a dia que fazem a diferença na nossa vida. Não é coisa grande, não. É pequenos. E se a gente começar a observar os pequenos detalhes, assim, pequeninas coisas que a gente tem na nossa vida, que a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar, né? Todo mundo tem uma casa para morar, todo mundo tem uma comida, um café da manhã quando acorda de manhã para tomar um café da manhã, quando chega cansado em casa, à noite, cansado, esgotado, tem um chuveiro para tomar um banho, para se refrescar, para dormir, né? Então a gente tem coisas boas que a gente pode ser grato, sim, que a gente pode agradecer. Então, né, o que, que eu quero ser esse aluno aqui na escola que só reclama ou que eu vou conseguir ver coisas boas também que tem na escola, né? E ou o aluno que cresce e evolui. Que tipo de aluno vocês vão querer ser? É uma reflexão para vocês refletirem. Qual desses realmente constrói o futuro? Qual desses três, né, realmente constrói o futuro? Aí a gente falando um pouco agora da adolescência, que é a fase de descoberta, né? E a adolescência é a fase da construção da nossa personalidade, do nosso caráter. É onde a gente constrói quem a gente vai ser, a nossa personalidade, o nosso caráter, o meu jeito de caminhar pela vida, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, como eu executo as coisas na minha vida. E é essa fase que a gente está, né, que a adolescência, a gente está desenvolvendo para esse processo da nossa vida adulta, de quem eu vou ser, né, lá na frente, quando eu for adulto. E aí gera muitas inseguranças, né? Tem comparações que a gente se compara com o outro, mas a gente tem que entender, gente, que ninguém é igual a ninguém. Imagina se todo mundo fosse igual, que coisa chata que não seria? Não seria? Igual um robozinho, né? Todo mundo ali a mesma coisa, igual, 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 igual. Tinha até uma propaganda, não sei se vocês lembram do Boticário, que todas as pessoas vestiam a mesma roupa, todo mundo era da mesma cor, tudo uma cor cinza, assim, todo mundo andava, assim, tudo igual, fazia tudo igual, era todo mundo igual. A propaganda era de um batom, que até porque uma pessoa passa um batom, assim, diferente, você lembra? E aí ela fica colorida, ela tira aquela cinza, que todo mundo era cinza, e ela faz diferente. Então, o bonito da vida é isso, é cada um de nós sermos diferentes, com as nossas particularidades. É isso que nos torna humano e que nos torna tão belo e tão bonito. É o meu jeitinho que eu sou desse jeito, eu não tenho que mudar por causa de ninguém. Porque fulano é desse jeito, Bertano é daquele outro jeito, tudo bem, o meu jeito é esse. E vão ter pessoas que vão gostar de mim exatamente pelo jeito que eu sou, não porque eu quero parecer com fulano, que eu quero ser igual ao outro. Eles não, aquelas pessoas que gostam da gente, elas gostam exatamente do jeito que a gente é, do nosso jeitinho. Então, por isso que não tem que mudar. A gente não tem que se encaixar em padrões nenhum. A gente tem que ser a gente autêntico, né? E na adolescência gera isso, né? Essas comparações, essa busca por pertencimento, a gente quer pertencer a um grupo, né? Aquelas pessoas que têm a mesma ideia que a gente, os mesmos pensamentos. E com isso, gente, a maturidade vai sendo construída. A gente começa essa construção lá na infância, quando a criança está brincando. O brincar é a coisa mais importante na vida da criança. O brincar é o trabalho da criança, é o labor da criança, é o brincar. É ali que ela desenvolve para chegar aí onde vocês estão hoje, na adolescência. Foi através da brincadeira que hoje a gente, como adulto ou como adolescente, acha tão infantil, tão boba a criança brincar, mas isso é fundamental para o desenvolvimento, né, da criança. É ali que ela vai aprender regra nas brincadeiras, nos jogos, a minha vez, a sua vez, saber esperar, né? Então, tudo isso é
base que ia sendo formada para chegar aí aonde vocês estão hoje na adolescência. E agora vocês estão num outro período que vão formar uma outra base para a vida adulta. Então é na adolescência que gera todos esses turbilhões de sentimentos, de emoções, de confusões, mas que a gente está nos preparando e nos moldando quem eu vou ser, moldando a minha personalidade. Você já passou, né? Eu já tinha falado que a escola não forma só profissionais, ela forma pessoas, responsabilidade, respeito, convivências e escolhas. Eu queria comentar, antes de mudar para o próximo slide, tá? Eu só quero comentar aqui que existe uma música da Marisa Monte chamada Pra Melhorar. Não sei se todos vocês conhecem. Conhece? Algumas pessoas que conhecem. E ela fala algo muito simples e profundo, essa música. O mundo só melhora quando as pessoas melhoram. E aí tem uma frase da música que fala assim: todos fazem seu sacrifício para melhorar. E para melhorar tem que mudar. Então, gente, tudo na vida exige sacrifício. Nada vem fácil. Todo mundo que vocês olham hoje, que tem alguma coisa, que conquistou algo, que conseguiu as coisas, foi com muito sacrifício, nada foi fácil. Todo o esforço nosso, a gente tem um retorno do nosso esforço, nada é em vão, tenho certeza disso. Eu te falo de experiência própria, do que eu vivi na minha vida, do que eu me esforcei para chegar onde eu cheguei, e dos meus pacientes, né, das histórias de vida que eu escuto no consultório, e que todo mundo que conseguiu, que conquistou, se esforçaram, e que todos que se esforçaram não foi em vão, tiveram um retorno do seu esforço. Então, tenho certeza disso, que todo esforço que vocês fizerem, lá na frente, não no tempo que vocês querem, que a gente quer as coisas no nosso tempo, mas nem tudo é nosso tempo, é no tempo que tem que ser, né? Mas o retorno vem. Tenho certeza disso. E aí, uma reflexão, né? Como que a escola forma os profissionais, como vocês têm tratado as pessoas, né, na escola? Vocês têm tratado os colegas com respeito entre vocês? Ou vocês têm feito bullying? Ou têm tratado os colegas com indiferença? Então, isso é para a gente refletir, né? Como eu tenho tratado os meus colegas aqui na escola e também fora da escola, né? Porque isso a gente leva para a vida. E o que cada um de vocês pode melhorar aqui dentro da escola, pessoal? Tratando os colegas com mais respeito, né? Com mais responsabilidade, mais união entre vocês na turma, mais foco no futuro, né? Que esse que é o objetivo. Pode passar o próximo slide, por favor. Que é o que eu falei, né? Que tipo de colega você quer ser? O que ajuda, o que ignora ou o que atrapalha? E aí, pessoal? Alguém quer responder? Dentre esses três aí, qual que vocês querem ser? O que ajuda, né? Muito bem. O que atrapalha, eu escutei um que atrapalha aí, gente. Mas tudo bem, cada um faz as suas escolhas. E cada um vai ter o retorno das suas escolhas, né? Aí, cada um é livre para fazer a escolha que quer, mas também depois vai ter o retorno dessas escolhas aí. Pode passar o próximo, por favor. E aí, né? Que tipo de estudante vocês querem ser? O que só quer passar de ano ou o que constrói conhecimento? O que constrói conhecimento, né? Oi? Pode passar o próximo, por favor. E aí, gente, outra reflexão. Quem você quer ser daqui a 3 anos? E aí, para vocês refletirem, quando terminar o ensino médio, quem vocês querem ser? Pode pensar e refletir aí. Quem não quiser falar, pode pensar mentalmente e refletir. O futuro de vocês que vocês terão daqui a 3 anos, ele começa hoje, nas escolhas que vocês fazem agora.
que vai ser o futuro de vocês daqui 3 anos, né? Então, pensem bem quais as escolhas vocês estão tomando na vida de vocês nesse momento. E uma mensagem para vocês refletirem: o mundo não melhora sozinho. A escola não melhora sozinha. A turma não melhora sozinha. Ela melhora quando cada pessoa decide ser melhor. Eu não tenho que ficar esperando o outro fazer para eu poder melhorar, para eu poder ser melhor. Não. Eu tenho que começar de mim. Eu que tenho que dar o primeiro passo e fazer a diferença. O outro vai fazer se ele quiser. Então, eu não tenho que ficar dependendo, esperando o outro tomar uma decisão ou fazer diferente. Ah, não, o outro, eu tenho que esperar ele primeiro parar de jogar o lixo na rua, pela janela do ônibus, do carro, para depois eu parar de jogar. Não, tem que partir de mim. Eu tenho que começar com as boas ações, com as boas atitudes para uma harmonia de uma sociedade melhor. E o outro, ele vai começar às vezes até vendo o meu exemplo, ele vai parar, vai ficar observando, porque a gente aprende muito observando os outros, né? Mais do que a pessoa falando na nossa cabeça, a gente aprende muito por observação. Então, a mudança, gente, começa na gente, começa em nós. E o futuro começa nas escolhas de hoje. E antes de eu colocar, né, uma música, essa música da Marisa Monte que eu falei com vocês, eu quero fechar com uma reflexão muito simples. A gente costuma pensar que o mundo precisa mudar, que a escola precisa mudar, que as pessoas precisam ser diferentes, mas existe uma coisa que a gente esquece. Sabe, pessoal, uma coisa que a gente esquece: nada muda se eu não mudar. E para melhorar, tem que mudar. Essa mudança não começa no outro, começa em mim. E agora, eu quero que vocês escutem essa música, pensando em uma pergunta. Eu vou colocar a música aqui agora da Marisa Monte e vocês vão fazer uma reflexão. Eu quero que vocês pensem em uma pergunta: o que eu quero melhorar em mim para melhorar o lugar onde eu estou? O mundo melhora quando as pessoas melhoram. Para melhorar, precisamos primeiro nos aceitar como somos e, a partir daí, mudar de atitudes. Então, vocês vão ouvir essa música e eu quero que vocês pensem o que vocês podem melhorar em vocês para melhorar o lugar onde vocês estão. Não tem como passar o clipe, não? Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e ainda vai piorar, todo mundo da vida é difícil, mas todos fazem seus sacrifícios pra melhorar, pra melhorar. Para conhecer a descoberta, vai combinar no expulsão. Para mostrar seus sentimentos, para fazer quando você pensa que tá tudo errado e negativo e ainda vai piorar, todo mundo da vida é difícil, todos fazem seus sacrifícios pra melhorar, melhorar. Não só para Deus nos tem, faz combinar comigo com Deus.
Quando você pensa que tá tudo bem, expectativa e ainda vai piorar. Todo mundo da vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Melhorar. Para vencer, para pensar em virar no céu. Ao enfiar o seu defeito, para ter o céu, cantar. Gostaram, pessoal? Gostaram? Acho que tá sem som. Oi, gostaram? Espera aí, só um minutinho. Só um instantinho. Então, gente, o ensino médio é só o começo da história de vocês. A pergunta mais importante não é o que vocês vão estudar, mas sim quem vocês estão se tornando. Vocês não têm controle sobre tudo, mas têm controle sobre quem vocês são e quem vocês estão se tornando. E isso muda tudo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente conversar. E, finalizando, pode passar os slides para a gente chegar no final, para refletir o que cada um de vocês pode fazer para melhorar o ambiente da sua turma e da escola. Pode passar. A música, né, que a gente tocou, pode passar. O ensino médio é apenas o começo. A pergunta mais importante não é o que você vai estudar, mas sim quem você está se tornando. E aí... Na hora que você for fazer o exercício, eu tenho que passasse no caleste da música. Então, agora a gente finalizou a palestra e eu vou fazer só um exercício. Vocês já ouviram falar em Mindfulness? Não? Mindfulness. É um exercício, é uma técnica de relaxamento que desacelera a nossa mente acelerada, que fica pensando, que fica agitada, que fica ansiosa. E esse exercício, ele acalma, ele desacelera. É como se, sabe quando você tem aquelas bolinhas assim, que tem areia dentro com água e a gente balança, fica tudo agitado? E quando a gente coloca um enfeitezinho assim, aquele brilhinho, a areia vai acalmando e a cinta fica lá no fundo e a água volta a ficar clara de novo. Esse exercício faz isso com a nossa mente, desacelera. E quando a mente desacelera, o nosso corpo também se acalma. O nosso coração tem um ritmo mais lento. E a gente vai acalmando, vai se acerenando. E eu vou fazer esse exercício para a gente finalizar. Vocês não vão ter que fazer nada. Vocês só vão me escutar e vocês vão imaginar, vão me acompanhar mentalmente. Ok? As meninas vão colocar uma musiquinha. Pode colocar a música, por favor, para fazer o exercício? É rápido, tá, gente? A gente já finalizou. É tranquilo para todo mundo fechar os olhos? Sim? Não ouvi. Pessoal, é tranquilo? Você quer apagar a luz de trás? A de trás, por favor?
Então agora a gente vai silenciar, porque tem que ser em silêncio o exercício. Eu quero que cada um se coloque numa posição confortável. Se tiver alguma coisa no colo incomodando e quiser colocar no chão, pode colocar. Descruza as pernas. Coloque os braços bem confortáveis, as pernas. Eu quero que vocês fiquem o mais confortável possível aí agora. E aí eu quero que vocês fechem os olhos agora. E experimente respirar de peito aberto. Simplesmente sentindo este momento. Repare como você está se sentindo, como o seu corpo está nesse momento. Se dê um momento para respirar profundamente e soltar o ar, fazendo. E de novo, faça uma respiração profunda, sentindo o ar subindo até o topo da cabeça, como se fosse um elevador. E solte o ar descer, deixando ele sair em um suspiro profundo, chegando até o dedo dos pés. Solte a sua mandíbula. Solte os seus dentes da arcada dentária de cima da de baixo. Solte a língua dentro da boca. Solte os seus ombros. Abra o peito e respire. Quando você inspirar, sente que o ar leva para dentro de você a paz, a harmonia, o amor, o bem-estar gostoso. E quando você soltar o ar, deixe sair os pesos, as preocupações. E vai percebendo onde você está sentado, onde está o seu corpo repousando. E de peito aberto, simplesmente experimente pensar na palavra obrigada, sou grato. Por mais que você tenha dificuldades, receba essas dificuldades com carinho, receba esse momento de silêncio e pausa. É assim que você vai se assentando de uma forma especial e leve. O ar vai entrando, trazendo novo. O ar vai saindo, levando embora o que não precisa ficar aí mais. Você vai se conectando com uma sensação de conforto e bem-estar. Inspire, deixe o ar entrar. E na exalação, o coração tem um batimento um pouco mais lento e vamos nos acalmando. E você vai sentindo o meu acolhimento a você aqui agora. Uma profunda sensação de aconchego, de descanso. Quando um bebê chora, a mãe abre os braços e pega no colo e dá o conforto. Ela não tira a dor do bebê, ela simplesmente acolhe o bebê. E ele, encontrando este colo, ele consegue soltar os pesos daquela dor, daquele soluço, daquele sentimento, porque ele está acolhido. Sinta-se acolhido neste momento. Respira. Lentamente, respira por 2 vezes profundamente. E vinha voltando aqui agora com uma sensação de conforto e bem-estar. Mexendo as mãos, os pés. Abrindo os olhos. Foi longe, hein?
Mas é bem rapidinho o exercício. Todos bem? Então é isso, gente. Muito obrigada, viu?